Queridos, nós chegamos ao final da série de mensagens Sou Frutífero. Desde o dia 2 de junho, no início do mês, nós iniciamos essa série de mensagens com o intuito de despertar os nossos corações ao serviço do reino de Deus. Amém, queridos? Esse foi o objetivo dessa série de mensagens. Aprendemos sobre ganhar, aprendemos sobre alicerçar, discipular e enviar. Pastor Richard falou sobre ganhar. Ele nos ensinou que antes de ganhar uma pessoa para Cristo, você primeiro precisa ganhar ela para você. A sua vida vai trazer pessoas a Jesus. Antes de olhar para Jesus, essa pessoa primeiro vai olhar para você, ver o que você tem de diferente, e então você vai ter a oportunidade de falar do amor de Jesus e ganhar ela para Cristo. Amém? Falamos sobre alicerçar com a pastora Meire. A pastora Meire nos explicou o fundamento de ensinar a palavra de Deus, de ensinar o caminho, de firmar essa pessoa na rocha. Nosso pastor falou sobre discipulado. Discipulado não é cobrança, discipulado é transferência de vida. Transferimos aquilo que nós recebemos do Senhor e através do discipulado nós acompanhamos essa pessoa. Não com cobrança, não, mas sim com amor e transferência de vida. Domingo passado, nosso pastor também falou sobre enviar, que é fazer essas pessoas entenderem o propósito do reino. Entender que fazemos parte de uma grande comissão, que devemos levar o Evangelho, as boas novas do reino de Deus, a toda e qualquer criatura, por todas as nações. Jesus disse: vão, ide e façam discípulos. E essa é a nossa missão. Então, queridos, nós aprendemos a sermos frutíferos até hoje nessas 4 áreas. Aprendemos a ganhar, alicerçar, discipular e enviar. E hoje nós vamos aprender sobre frutificar. E o que é frutificar, pastor? Frutificar, queridos, é produzir resultados. Agora entenda que Jesus nos chamou para sermos frutíferos, para frutificarmos. Não é uma escolha nossa. Jesus nos escolheu para isso. Ele olhou para o pastor Antônio e falou: pastor Antônio, você precisa frutificar, você precisa ser frutífero. Ou seja, Jesus nos escolheu. Pastor, o senhor prova isso? Está aqui na palavra do Senhor. João 15,16. Olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Vocês entenderam? Frutificar, queridos, é uma escolha do Senhor sobre as nossas vidas. É uma entrega total a essa escolha. Quando nós somos comissionados a frutificar, nós precisamos nos entregar com toda a força do nosso ser. E como eu disse, frutificar é produzir resultados. É aquilo que você tem dentro de você, ou aquilo que você faz de melhor. Por exemplo, uma empresa que começa pequena e cresce, daqui a pouco essa empresa está demonstrando os seus frutos. Outro exemplo, essa igreja começou pequena, começou com apenas 37 pessoas. E hoje quantas pessoas nós temos aqui? Isso aqui é resultado de quê? De frutos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que é frutificar? Frutificar também é transformar, é produzir frutos. Frutos de mudança. Ou seja, você começa a receber a palavra do Senhor. Então você produz frutos. E esses frutos vão trazer mudança sobre a sua vida. Você muda os seus hábitos, muda as suas atitudes. E através dessas mudanças, você causa um impacto. Não só na sua vida, mas também através das pessoas que estão ao seu lado. Por quê? Porque as pessoas viram o que você tem de melhor. Você está se tornando uma pessoa melhor a cada dia. Cutuque a pessoa que está do seu lado e diga: a cada dia você está se tornando uma pessoa melhor. Talvez você diga assim: pastor, mas eu não vejo isso sobre a minha vida. Mas não é para você ver, é para você crer.
Você precisa crer que Deus está agindo em todas as circunstâncias para que você se torne uma pessoa melhor. Esse é o objetivo. Que você venha a frutificar, que você se torne melhor a cada dia e que o nome do Senhor seja glorificado. E o que é fruto, pastor? Fruto é o termo botânico aplicado ao órgão que tem a função de proteger e disseminar sementes. O fruto ele está guardado dentro da fruta, então ele está protegido. Mas quando aquele fruto ele cai, aquela semente ela é disseminada para dar mais frutos. Amém? Qual é a semente que nós temos que nos leva a frutificar? Qual é a semente, queridos? A palavra de Deus. É a semente que tem que ser bem protegida e bem disseminada, para que outras pessoas venham a conhecer a Jesus. A semente é a palavra de Deus, e o solo em que essa semente é plantada é o nosso coração, porque se a semente estiver bem plantada e a palavra for bem aplicada, essa semente vai dar muitos frutos e frutos que permaneçam. Amém, queridos? Olha só o que a palavra do Senhor nos diz lá em Mateus 13. Abra aí a sua Bíblia comigo. Mateus 13, a partir do verso 3. Todo fruto nasce através de uma semente. E essa semente precisa ter um solo adequado, um coração receptivo. Mateus 13, 3 diz assim: E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. E logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, por não ter raiz, e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Mas outra caiu em boa terra, e dava muito fruto, um a 100, outro a 60, e a outro a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Queridos, aqui Jesus está falando de 4 tipos de sementes, 4 tipos de pessoas, 4 tipos de corações. Entenda que o primeiro coração, a primeira semente, ela é o primeiro coração, ou o primeiro solo, ele é comparado à semente que caiu à beira do caminho e foi comido pelas aves. E antes que o solo a absorvesse, a ave veio ali e a comeu. Sabe o que eu aprendo com isso aqui, queridos? É que as pessoas que não se esforçam em aprender a palavra, em compreender o Evangelho, é como essa semente, é como esse solo, que não deixa a semente ser absorvida. Então, a ave, o maligno, ele vem e rouba essa semente dos nossos corações. Como assim, pastor? Porque, queridos, nós precisamos entender e compreender a palavra de Deus. E como nós conseguimos isso? Nos esforçando em estudar a palavra do Senhor, para que nós não venhamos a ser levados por qualquer vento de doutrina. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos esforçar e prosseguir em conhecer ao Senhor. Quando nós fizemos isso, quando nós compreendemos o Evangelho, absorvemos a palavra, ou seja, absorvemos a semente, essa semente ela fica bem plantada no nosso coração, e o maligno não tem como roubar, o maligno não tem como nos tocar. É isso que Jesus está falando aqui, sobre essa semente que caiu à beira do caminho e foi comida pelas aves. Entenda que quando você se esforça em compreender e entender a palavra do Senhor, ocorre uma mudança de mentalidade sobre a sua vida. Ocorre uma metanoia. Você passa a se entender e ver as coisas de uma outra forma. Ou seja, você está passando por uma mudança. Porque a palavra, antes de chegar à sua boca, primeiro ela vai chegar na sua mente. Entendimento. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, nós nos fortalecemos a cada dia e essa semente começa a frutificar. Atos 2 nos mostra o momento em que os apóstolos estavam ali reunidos no dia de Pentecostes, e a palavra de Deus nos diz que vieram sobre as suas cabeças línguas como fogo.
Sabe o que eu aprendo aqui? Que antes da palavra vir à nossa boca, ela vem primeiro ao nosso entendimento. E quando nós entendemos e compreendemos isso, o inimigo não toca e não tem como ele roubar a semente. Como pastor, eu faço isso, cavando, buscando, se esforçando, a cada dia. Porque existem coisas, queridos, que estão escondidas em Deus. Coisas que só estão sobre a ótica de Deus. E nós devemos prosseguir em conhecer. Mas nem tudo nós vamos entender se nós não nos esforçarmos. É como um tesouro que está escondido. Por isso que nós devemos cavar. Cavar para encontrar. Cavar para encontrar a palavra de Deus. Porque só assim nós vamos nos fortalecer. Amém, queridos? O segundo coração, ou o solo, é um solo rochoso e duro, com pouca terra para se sustentar. Isso aqui, queridos, é um coração que até recebe com entusiasmo e alegria a semente, a palavra. Mas logo que vem os primeiros problemas, ou são perseguidos por causa da mudança que o Evangelho provoca, logo desanimam. Porque, queridos, o Evangelho não é só flores. O Evangelho ele é mudança. E quando nós decidimos mudar, o inimigo ele vai se levantar. Mas não se preocupe com isso, porque Jesus está ao nosso lado. E ele nos garante que tudo vai dar certo. Mas a intenção do inimigo é trazer sobre as nossas vidas desânimos. Porque às vezes nós somos confrontados. Quando nós decidimos mudar, o inimigo usa situações, usa as pessoas para nos afrontar. Mas nós precisamos ter o nosso coração guardado em Deus. O nosso coração firmado em Deus. Eu lembro quando eu me converti ao Senhor, quanta crítica, quanta coisa eu ouvi de negativo. Dos meus próprios parentes, dos meus próprios familiares. Muitos chegavam para mim e diziam que tu é crente agora, é? Tu virou crente, é? Me diz isso, não, quer dizer que tu não vai tomar mais uma. Parou mesmo, mas rapaz, esse tipo de situação. Ah, não. Fui firmando ali, buscando, prosseguindo ao Senhor. Aqueles que me afrontavam, com um certo tempo parou de me afrontar. Hoje, graças a Deus, me buscam para se aconselhar, para buscar um direcionamento. O meu irmão que chegava na minha cara e abria a latinha de cerveja para me provocar, hoje já não faz mais isso. Então, queridos, você precisa entender que há um processo. E que tudo que o inimigo trabalha é para que o nosso coração se torne um coração duro. Quando nós começamos a caminhar, quando essa semente é plantada no nosso coração. Que você possa entender isso. E que o seu coração seja sempre um coração abençoado. Um coração que sempre vai compreender e absorver a palavra do Senhor. O terceiro solo, ou um coração, é um coração cheio de espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas logo a semente, ela é sufocada pelas preocupações da vida. São sufocadas pela falta de contentamento. São sufocadas pela comparação. São sufocadas por aquelas pessoas que somente pensam em si mesmas. Aquela que deixa o egoísmo habitar no seu coração e não entendem que servir ao reino de Deus não é obter lucro. Servir ao reino de Deus não é você ter prosperidade. Prega-se um evangelho de facilidade, de prosperidade. Venha à casa do Senhor e ganhe um carro, ganhe uma casa, ganhe isso, ganhe aquilo. O evangelho de transformação não é isso. O evangelho de transformação ele é coletivo, ele não é individual. Trabalhamos em prol do outro. Jesus nos ensinou isso. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos ameis. Mas quando nós temos um coração egoísta, um coração que só pensa em nós mesmos, no nosso eu, o nosso coração fica dessa forma, cheio de espinhos e sufocados. E essa é a intenção do inimigo, de ter o nosso coração fechado, um coração egoísta, um coração que não pensa na coletividade, que pensa só no seu eu. Que o seu coração seja um coração que sempre pense no seu próximo, que seja um coração que tenha empatia, que se coloque no lugar do outro, que sinta a dor do outro, que sinta a necessidade do outro, porque assim nós vamos ter um coração fértil, um coração que agrada ao Senhor. E por último, o último solo, o último coração, é um coração que verdadeiramente agrada ao Senhor. É aquela pessoa que ouve a palavra e se compromete.
que está disposto a ajudar o próximo, a pagar o preço desse compromisso. Jesus ensinou que devemos primeiro buscar o reino de Deus, mas Ele também nos prometeu que todas as coisas que nos trazem preocupação, Ele iria nos manter. Não devemos nos preocupar com a bebida, com a comida, com o que vestir, com o que morar, porque tudo isso é necessário para a nossa sobrevivência. E se Ele cuida de um animal, um pássaro, se Ele cuida de uma planta, não cuidará de nós que somos seus filhos? Você está recebendo isso, querido, sobre a sua vida? Isso é muito forte. Você vale muito mais do que um pássaro, muito mais do que uma planta. Você é um filho de Deus, você é uma filha amada de Deus, e Deus está cuidando de todas as coisas para você. Então, o que você precisa ter é esse coração comprometido com a obra de Deus. Entenda que a causa do Evangelho é que você seja frutífero. Que se você tiver um coração disposto, um coração abençoador, um coração que ama, você vai produzir frutos a 100, a 60 e a 30 por um, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você perdeu uma forte oportunidade de aplaudir ao Senhor agora. Glória a Deus. E quando eu começo a frutificar, pastor? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus 7, a partir do verso 18. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Queridos, um bom fruto, para que você possa produzir um bom fruto, você vai precisar de uma boa árvore, de uma boa estrutura que possa sustentar esse fruto. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Quantos aqui já viram um pé de jaca, uma jaqueira? Vocês já viram o tamanho do que é uma jaca que fica pendurada lá em cima? Aquilo ali precisa de uma boa estrutura para ser sustentado. E aquela jaca, ela só cai no tempo certo. Mas enquanto ela está crescendo, ela está passando pelo processo de amadurecimento, ela está ali sendo sustentada por aquela árvore. Então, queridos, você começa a frutificar quando você se liga a uma árvore. Vocês estão pegando o raciocínio? Você vai começar a frutificar quando você estiver ligado na videira. Quando você tiver um encontro verdadeiro com Jesus. Nós começamos a frutificar quando nós temos um encontro íntimo e um encontro verdadeiro com Jesus. É o chamado ponto de inflexão, o ponto de mudança, o ponto da nossa salvação. Caminhamos até aqui de uma forma. Quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida faz isso aqui. Nós damos uma guinada, porque tudo se transforma, tudo muda quando nós encontramos com Jesus. Para muitos que não entendem o propósito, talvez você dê uma guinada para baixo por um certo tempo. Mas Jesus, Ele é o bom pastor, e Ele vai te guiar a caminhos altos, porque Ele não quer que você fique por baixo. Quando estamos com Jesus, Ele nos leva para o alto, porque os pensamentos dele são mais altos que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E se são mais altos é porque Ele tem sempre o melhor para nós. E se você quer frutificar, querido, se você quer mudança na sua vida, você precisa entender esse ponto. E esse ponto de mudança na sua vida é quando você se encontra com Jesus, é quando você se liga à videira. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em João 15:1, que nós vamos conhecer quem é essa videira. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, Ele a corta. E toda vara que dá fruto, Ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar frutos, se não permanecer na videira, assim também serão vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como ramo, e seca. Tais ramos são recolhidos e lançados ao fogo. Mas se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes,
e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Amém, queridos? Jesus aqui, queridos, está se comparando a uma videira. E se queremos crescer, se queremos ser frutíferos, se queremos mudança para as nossas vidas, nós precisamos estar ligados a Ele, que é a videira. É o nosso alimento. O nosso alimento, queridos, só vem através de Jesus. Uma planta, ela é alimentada através de um caule. Um fruto é alimentado através do caule que o sustenta. Assim é Jesus sobre as nossas vidas. Se estamos ligados, se estamos entrelaçados com Jesus, nós não temos como errar, não temos como falhar. O nosso fruto, com toda certeza, será um fruto que permanece. Um fruto que vai ser abençoado. Agora me diga uma coisa. Tem como um fruto crescer fora da árvore a qual ele está ligado? Tem como uma maçã crescer fora da macieira? Não tem, queridos. É claro, ela nem nasce, ela nem sai para fora, porque ela não está ligada, ela não está entrelaçada. Não tem como ela produzir. E como discípulos de Jesus, nós precisamos permanecer, nós precisamos estar ali ligados, entrelaçados em Jesus. E o que é permanecer, pastor? Permanecer é habitar, permanecer é morar, permanecer é fazer residência, é permitir que Jesus faça parte da nossa vida e habite em nossos corações. Porque o que Jesus está falando aqui, que se nós não permanecermos nele, sem ele, nós não somos nada. E nada, queridos, é nada em qualquer lugar do mundo. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus nós não vamos frutificar. Não vamos frutificar na nossa casa, não vamos frutificar na nossa família, não vamos frutificar no nosso trabalho. Por quê? Porque nós estamos fora do propósito de Deus. E você precisa entender que assim como a videira é fonte de nutrição e de saúde para o fruto, Jesus é a nossa fonte de vida e vida com abundância. Só nele nós conseguimos ter essa vida. Só com Jesus nós frutificamos. Porque só frutifica, queridos, quem permanece em Jesus. Só frutifica quem está enraizado, entrelaçado. E só frutifica quem recebe a boa semente através do solo que é o seu coração. Não tem como você frutificar se você não tiver um solo bom, um solo fértil, um solo preparado para receber a boa semente que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Você está recebendo essa palavra? Agora, vá comigo para João 15, 2. Olha só o que Jesus está falando. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais frutos. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? É que para frutificar, tem que podar. É preciso se submeter ao processo da poda, queridos. Olha, e o processo da poda dói. Como isso dói? Agora entenda que o que Jesus está falando aqui, que os ramos que não dão frutos, ele corta. Não tem chance. Se você não frutificar, nós vamos ser cortados. Mas aquele que frutifica, ele limpa, ele cuida, ele trata. Apesar das dificuldades que você venha passar, ele vai estar sempre cuidando de você. Vai estar sempre se limpando, vai estar sempre podando, tirando os ramos, os galhos, aqueles que não estão dando frutos. Mas aquele que não frutifica, a palavra de Deus nos diz que ele a corta. Mas toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais frutos. Ou seja, aquele fruto que trabalhou muito bem durante essa estação, Jesus vai continuar limpando, podando, preparando, para que na próxima estação, aquele fruto dê muito, aquela árvore dê muito mais frutos. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em nossas vidas o Senhor nos poda com o objetivo de eliminar esses galhos, esses ramos secos, aquelas folhas que quando você olha de longe assim, parece até bonito, mas quando você se aproxima,
está seco, está feio. Então Jesus vem ali e vai retirando tudo aquilo ali, para que o que é bonito realmente seja bonito. Ou seja, aquilo que é perecível sai de nós e fica verdadeiramente aquilo que é imperecível. Existem abalos e situações nas nossas vidas que às vezes nós não entendemos, mas há um propósito, e o propósito é para que isso venha nos limpar, venha nos tirar tudo aquilo que tenta nos afastar da presença de Deus, para que nós venhamos a frutificar. Como assim, pastor? Existem situações nas nossas vidas, certas dificuldades, problemas que nos sobrevêm, que nós ficamos pensando assim: por que, Senhor, que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo? Entenda que isso é tratamento de Deus. É um processo de poda que o Senhor está fazendo sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Porque esse processo de poda, ele nunca vai acabar. O Senhor vai estar sempre nos limpando, sempre nos tratando, porque Ele nos garante que nós já estamos limpos pela palavra. E a única forma de nós permanecermos limpos é através da palavra de Deus. E essa poda também vem através da palavra, porque essa palavra aqui, ela é vida, mas ela também é justiça. E Deus é justo, e Ele cumpre a sua palavra. Deus não se engana, Deus ama seus filhos, e como todo pai, Ele também corrige os seus filhos. E essa correção vem através da poda. Amém, queridos? E aqui, queridos, eu faço uma pergunta. O que é necessário ser podado? O que está nos impedindo? O que está te impedindo de frutificar? Quais são as suas prioridades? O que tem te tirado do foco? Você está focando em quê? Será que você tem buscado o reino de Deus? Você tem frutificado no reino de Deus? Ou tem buscado poder, fama, influência, coisas perecíveis? Ou tem buscado coisas imperecíveis? A diferença sobre coisas perecíveis são coisas naturais. Coisas imperecíveis são coisas espirituais. E Jesus fala sobre isso. Preste bem atenção quando Jesus nos diz: buscai em primeiro lugar as coisas do reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando aqui sobre prioridades, sobre foco, sobre o que você tem buscado. Pastor, eu não tenho tido muitos frutos, eu não tenho frutificado. Então é hora de você fazer uma autoavaliação, passar pelo processo da poda e pedir para que o Jesus te abençoe. Porque, queridos, o processo da poda, ela vem com o intuito de nos abençoar, de retirar tudo aquilo que nos impede de frutificar, de nos tornarmos uma bênção. Porque a missão que está sobre as nossas vidas é ser bênção e testemunhas. Você é uma bênção e você é uma testemunha na vida de todas as pessoas que o Senhor lhe apresentar. Mas para isso, você vai precisar passar por esse processo da poda, para que você frutifique cada dia mais, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vocês estão recebendo essa palavra? Estou achando vocês muito tensos, sim, muito sérios. Está tudo bem? Então dá um glória a Deus aí, gente. Amém. E como posso ser frutífero na igreja, pastor? Na minha comunidade, na minha congregação? Primeiro ponto, participando das atividades, participando dos cultos, congregando. Há algo de ruim acontecendo ultimamente, que você não deve se congregar, que você não deve se reunir em cultos. Isso, queridos, me desculpe, mas isso é uma coisa maligna. O povo de Deus, ele tem que estar junto. O povo de Deus precisa estar unido, o povo de Deus precisa se congregar, estar junto, adorando ao Senhor. Mas pastor, eu não sou a igreja. Com toda certeza você é a igreja do Senhor. Aonde você for, você está levando a palavra de Deus. Mas você também faz parte de uma igreja. Então você precisa participar dos cultos, você precisa se congregar e se envolver com essa comunidade tão amada que é essa congregação dos santos, o povo abençoado do Senhor. Amém? Participe dos cursos. Nós temos tantos cursos aqui, queridos. É a escola da família,
é a escola da Bíblia. Vamos ter agora esse coach para casais. Tivemos essa série de mensagens abençoadas. Louvo a Deus por todos os irmãos aqui que não falharam um domingo, que entenderam o propósito e com toda certeza, ao final dessa série de mensagens, vão sair daqui entendendo que precisam ser mais frutíferos em nome de Jesus. Se envolva em um ministério. Nós temos tantos ministérios aqui nessa igreja esperando por você. Participe de um grupo de crescimento, participe de um GC, ou então abra as portas da sua casa para que você receba esse GC, porque Deus conta com você. Você é a igreja aqui, mas você também é igreja fora. Amém, queridos? Romanos 8,19 nos diz que a criação, ela aguarda, ela anseia, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Mas não é de qualquer filho. Sabe qual é o filho que está falando aqui? De filhos maduros, dos ruiós de Deus, daqueles que entenderam o propósito de levar o Evangelho, o reino de Deus, de expandir a obra do Senhor além das quatro paredes. Há um povo lá fora que está aguardando com ardente expectativa a manifestação desses filhos maduros. Paulo, em 1 Coríntios 13, diz que quando ele era menino, ele falava como menino, mas sentia como menino, discorria como menino. Mas quando ele chegou a ser homem, ele acabou com as coisas de menino. O que isso quer dizer, pastor? Que além da poda, queridos, nós vamos ter que passar também por um processo de amadurecimento. É preciso passar por esse tratamento. Ninguém come fruto verde. Amém, queridos? Ninguém come fruto verde. O fruto saboroso, ele precisa estar maduro. Quando nós vamos lá no celeiro, tem cada tangerina, cada laranja ali, deliciosa, maravilhosa. Alguns dos irmãos aqui já provaram, né? Vai ter a estação das mangas, mas ninguém ali vai provar nada verde. Porque o que encanta, queridos, é o fruto maduro. E as nossas vidas têm que ser assim, para que nós possamos produzir frutos e frutos que permaneçam. Nós não precisamos passar pelo processo do amadurecimento. Precisamos passar por esse tratamento, porque o nosso caráter, ele é aperfeiçoado em meio às adversidades. Você sabia disso? Que às vezes as lutas, as tribulações, as tempestades vêm sobre as nossas vidas para nos tratar, para nos amadurecer. Uma semente, quando é plantada no chão, até que ela frutifique, que ela floresça, ela passa por muita coisa. Ela sobrevive a muitas intempéries. Ela passa por chuva, ela passa por sol, ela passa por vento, por poeira, por tanta coisa. Mas ela se mantém resistente ali, porque ela tem um propósito. Qual é o propósito? De se enraizar, de se firmar no solo e depois crescer e frutificar. Assim é a nossa vida, queridos. Nós somos uma semente preciosa nas mãos do Senhor, mas não é fácil. Pastor, o senhor está dizendo que servir o Evangelho é difícil? Não, não é difícil, mas também não é fácil. E Jesus falou que nós precisamos permanecer nele, porque se nós permanecermos nele, nós vamos frutificar e muito. Mas é preciso entender que nós vamos passar por intempéries, mas que se nós conseguirmos vencer cada uma dessas intempéries, nós vamos ser mais do que vencedores. E vamos frutificar muito para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, olha só. Tem um personagem na Bíblia, o apóstolo Paulo, que eu amo. Paulo e Pedro sempre falaram muito ao meu coração. O processo de amadurecimento que esses dois tiveram que passar. Pedro, o inconsequente. Paulo, aquele que se achava. Mas que quando esses dois entenderam o propósito para o qual eles foram chamados, eles se tornaram, sabe, uma bomba atômica contra o inferno. A transformação que Pedro passou e a transformação que Paulo passou foi poderosíssima. Mas eu fico pensando como foi esse processo, essa crise que eles tiveram que passar sobre as suas vidas. Pedro caminhando com Jesus,
Um dia Jesus pega e diz para aqueles homens: olha, eu vou passar por dificuldades, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas é preciso que o propósito se cumpra. Então Pedro se levanta e diz: não, Senhor, isso jamais vai lhe acontecer, nós vamos te defender. Jesus então fala: para trás de mim, Satanás. E outro momento Jesus fala: Pedro, o negócio é o seguinte, você não entendeu o propósito. Deixa eu te falar um negócio aqui. Satanás te pediu para te peneirar. Sabe o que aconteceu, Pedro? Eu orei por ti, eu clamei por ti. Sabe por quê, Pedro? Quando você se converter verdadeiramente e entender o propósito, você vai se tornar um abençoador de vidas e você vai fortalecer os seus irmãos. Pedro errou, Pedro negou, Pedro falhou, mas lá no final, ele passou por um grande e poderoso processo de amadurecimento e Jesus chegou para ele. Assim como ele havia negado Jesus 3 vezes, Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? O Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. A negação se transformou em bênção após o processo de amadurecimento. Agora vejam aqui o processo de amadurecimento sobre a vida do apóstolo Paulo. Aquele que se achava autossuficiente, porque Paulo tinha todo o conhecimento. Paulo era hebreu de hebreu, foi criado aos pés de Gamaliel, uma pessoa inteligentíssima. Eu acredito que Paulo devia ter todos os cursos de teologia disponíveis naquela época. Mas chegou um tempo que Paulo notou que aquilo tudo ali não importava. O que importava para ele verdadeiramente era conhecer a Cristo e ser achado nele. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses 3:3. Nós vamos acompanhar esse processo de amadurecimento aqui, pelo qual o apóstolo Paulo teve que passar. Isso aqui, queridos, são palavras de uma pessoa bem resolvida. São palavras de uma pessoa que entendeu o propósito, de que entendeu o chamado de frutificar. Olha só o que ele está dizendo em Filipenses 3:3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Se bem que eu poderia até confiar na carne. Se algum outro julga poder confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo um perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei fui irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, para ser considerado como perda por amor a Cristo Jesus. Vocês estão entendendo aqui o processo de amadurecimento que Paulo teve que passar, queridos? A sua autossuficiência, o seu autoconhecimento se tornou em nada quando ele entendeu o propósito, que ele precisava ser frutífero, que ele precisava manifestar o reino, e o que importava era encontrar a Cristo e ser achado nele. E é isso que importa para nós, encontrarmos a Cristo e as pessoas achar Cristo em nós, porque Cristo em nós, a esperança da glória para esse mundo perdido. Esse é o propósito de filhos maduros, filhos que frutificam. Não é mimimi, queridos, é abraçar a causa e, e ir com força. As crises vão vir. Paulo passou por crises terríveis, mas Paulo não desanimou. Sabe o que aconteceu com Paulo? Paulo aprendeu com as crises. E Paulo declara: em tudo eu me tornei mais que vencedor. A vida nos apresenta uma segunda e uma terceira via. Qual, pastor? Não é a primeira e a segunda via, não. A vida ela nos apresenta uma segunda e uma terceira via. Ou nós somos vencedores, ou somos perdedores. E qual é a primeira via? A primeira via é Jesus. A primeira via é Cristo. Porque Cristo anula o vencedor e o perdedor. E nos tornamos todos mais do que vencedores. Como assim, pastor? Porque o apóstolo Paulo, quando ele declarou isso aqui, ele tinha entendido o propósito. Paulo passou por todas as crises.
Mas cada crise, cada circunstância que Paulo passou, ele entendeu que tinha um propósito. E cada crise ele aproveitou para tirar algo de bom. Aproveitou para se tornar mais excelente. Ele usou aquela circunstância que era ruim e transformou em coisas boas. Foi quando ele declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a passar fome, aprendi a viver tendo pouco ou tendo muito, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Paulo se tornou uma pessoa bem resolvida, e quando nós nos tornamos pessoas bem resolvidas, nós nos tornamos uma bênção do reino dos céus. Amém, queridos? E Paulo declara aqui em Romanos 8:35, depois dessa crise: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes ou futuras, nem potestades, altura, profundidade, nem qualquer outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, querido, vai nos tirar do propósito, nada vai nos afastar de Deus, nada vai nos separar do amor de Cristo. Cristo nos ama, e em todas, repita comigo, todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Não desanime, se mantenha firme, se mantenha constante, se mantenha abundante na obra do Senhor. Por mais que as circunstâncias venham, por mais que as crises venham, há um propósito, e tire o que é de bom no meio dessa crise. Hoje de manhã eu estava falando sobre o Arthur, que é casado com genro do pastor Ivan. O Caio nasceu há poucos dias, então eles não estão dormindo, é natural, um bebê recém-nascido. Mas o pastor Ivan estava achando graça. Por quê? Porque o pastor Ivan já viveu aquela situação, vocês estão me entendendo? Então hoje para o pastor Ivan é fácil. Daqui a pouco vai vir um segundo filho. Então aquilo que está sendo difícil agora para o Arthur e para a Lucivane, que é criar o seu primeiro filho, no segundo filho já não vai ser mais tão difícil. Vocês estão me entendendo? A nossa vida é assim. As crises, as circunstâncias, elas vêm sobre as nossas vidas para nos capacitar, para nos elevar, para nos ensinar. Então, aprenda com as crises e com as dificuldades, porque Deus tem sempre o melhor para nós. E encerrando, queridos, eu quero aqui te entregar 3 chaves, para que você seja um homem frutífero, uma mulher frutífera e tenha uma família abençoada. E a primeira chave, se você quiser anotar, está lá em Salmos 1, a partir do verso 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto às correntes das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Olha só que lindo isso aqui. Pois será como a árvore plantada junto às correntes das águas. Sabe quem é essa árvore, queridos? Somos nós. Sabe que correntes das águas são essas? Jesus, o Espírito Santo. Se estamos plantados ali, se estamos ao lado dele, entrelaçado com ele, se meditamos na sua palavra de dia e de noite, tudo o que nós fizermos irá prosperar. E no tempo certo, nós daremos os frutos, e frutos que permaneçam. Então a primeira chave, queridos, é meditar na palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus
todos os dias. A segunda chave está lá em Salmos 112, verso 1. Olha só. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa nessa terra. Meu Deus, como isso é forte. Queridos, eu tenho provado disso. Eu tenho provado disso. Não por mim, mas por Jesus. Eu tenho visto a minha descendência prosperar, queridos. Que a sua descendência seja próspera. Que a sua descendência seja abençoada. Que os seus filhos e suas filhas sejam influentes, sejam poderosos nessa terra. Que a sua descendência faça a diferença como homens e mulheres de Deus. Receba isso, receba isso, receba isso. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada. Bens e riquezas há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. A segunda chave, queridos, é temer ao Senhor. Mas não é temer ao Senhor com medo. Não é temer ao Senhor como se Deus fosse um Deus tirano, que nos castiga por qualquer coisa. Deus não é assim. Deus é amor, mas Ele é justiça. Mas até a justiça de Deus, ela é feita em amor. É uma justiça para nos corrigir, para trazer para perto dEle. Então, o temor aqui, queridos, é de perder a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Entenda que antes de Adão perder o jardim, antes de Adão perder as bênçãos, as riquezas, tudo aquilo que o Senhor havia entregue nas mãos dele e de sua esposa, Adão perdeu a presença do Senhor. Depois que ele perdeu a presença de Deus, Adão fracassou. Que o temor que nós precisamos ter sobre as nossas vidas, é o temor de perder ao Senhor. Nunca se afaste de Deus. Nunca perca a presença de Deus sobre a sua vida. Porque essas promessas irão se cumprir sobre a sua vida. E o Salmo começa falando sobre isso. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Tema perder a presença do Senhor sobre a sua vida. E a terceira e última chave está lá em Salmo 128, a partir do verso 1, que diz assim: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e tudo te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida, e verás os filhos dos teus filhos. Que haja paz sobre Israel. Que haja paz sobre a sua casa, meu amado e precioso irmãos. Que a paz que excede todo entendimento sempre habite no seu coração, habite sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Tudo que nós precisamos, queridos, é de paz. E nós só conseguimos essa paz quando nós andamos nos caminhos do Senhor. Nunca se desvie dos caminhos do Senhor. Nunca se desvie do caminho de Deus. Por mais que as circunstâncias, os problemas, as dificuldades tentem nos abater, nós precisamos prosseguir nesse caminho. Precisamos andar no caminho do Senhor. Mas pastor, esse caminho vai nos levar aonde? Vai te levar à novidade de vida. O que nós precisamos é só prosseguir. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe o que eu entendo com isso, queridos? É que nós não precisamos conhecer o caminho, mas nós precisamos conhecer a pessoa que vai nos levar por esse caminho. Amém? Um exemplo, eu não conheço Fortaleza, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas se um dia eu decidir ir nesses lugares, eu quero contratar um guia para me apresentar a esses lugares.
Você não precisa conhecer o lugar, você precisa conhecer quem vai te levar pelo caminho. Quem vai te levar pelo caminho é Jesus. Vós não escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. E isto vos mando, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Você quer ter uma vida próspera? Você quer ter uma vida frutífera? Ame. Ame como Jesus amou. Entenda o amor que foi derramado naquela cruz. Jesus se entregou como um fruto, uma semente que morreu e que 3 dias depois renasceu. Para quê? Como um fruto de um amor sobre as nossas vidas. Naquela cruz não foi morte. Aquela cruz foi a manifestação de um amor de um Deus que é Pai, que nos ama tanto e que entregou o seu Filho para que nós venhamos a frutificar e para que nós venhamos a dar frutos que permaneçam. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Uma vida frutífera, uma vida abençoada passa pelo amor ao próximo. Que você ame a Deus, ame a Jesus, se ame, porque se você não se amar, você não será capaz de amar o seu próximo. Ame o seu cônjuge, ame seus filhos, ame seus amigos. Manifeste o amor do Senhor em todo lugar que você colocar as plantas dos seus pés. A frutificação, os frutos que você vai apresentar ao Senhor. Quando chegar o tempo, esse tempo tão pequeno chamado vida, no qual nós estamos aqui, será os frutos. E com toda certeza serão frutos que permaneçam. Vai chegar um tempo, queridos, que tudo vai se acabar. Não sabemos quando, mas os frutos irão permanecer. E esses frutos, eles têm que continuar influenciando, mesmo quando nós não estivermos mais aqui. Amém, queridos? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Quero orar com você. Mediante essa palavra, sobre tudo que nós recebemos essa noite, tudo que Deus falou aos nossos corações sobre frutificar, sobre poda, sobre amadurecimento, sobre envolvimento, comprometimento, sobre a obra, sobre o reino, sobre coisas perecíveis, coisas imperecíveis, aquilo que fica, aquilo que não fica, aquilo que importa e aquilo que não importa. Aquilo que falou forte ao seu coração, que você possa curvar a sua fronte agora nesse momento e conversar com Deus e pedir para Deus: Senhor, mediante essa palavra que foi ministrada ao meu coração, eu te peço que o Senhor me ajude a cumprir o propósito para o qual o Senhor me escolheu, que é o de frutificar, de dar frutos para o teu reino. Oh Deus, obrigado, Senhor. Te louvamos por essa série de mensagens tão preciosa. Essa série Sou Frutífero, que teve como objetivo de despertar os nossos corações ao serviço do reino. Nos ajude a cumprir cada um dos propósitos que aqui foram ministrados. Nos ajude a ganhar, nos ajude a alicerçar, a discipular, a enviar, mas principalmente a frutificar. Que nós possamos permanecer em Cristo, entrelaçados na videira, que tenhamos uma vida frutífera, mas uma vida de frutos que permaneçam, e que mesmo depois que tivermos partidos desse pequeno tempo, chamado vida, a nossa descendência, a nossa família, os nossos amigos, continuem a ser influenciados pelo nosso bom testemunho, pelos nossos bons frutos que o Senhor nos entregou. Nós te agradecemos
e te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.